Bom dia, irmãos, novamente. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Chamada à adoração. O Senhor nos convida para adorá-lo pelo seu grande amor e acolhemos a todos com a palavra do Senhor. Lá no Salmo 121, para mim isso é uma oração. Oração que acho que a gente teria que fazer todos os dias. O salmista já deixou registrado o que passa no coração de nós filhos, servos do Senhor. Então a palavra do Senhor diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal. Não lhe fará mal o sol, nem à noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Poderosa palavra do Senhor que nos acalenta, a respeito de um grande Deus que nós servimos. Que Ele guarda a gente de todo mal. Aqui fala que guarda do sol, que guarda da lua e guardará a nossa alma. Então, o Senhor, Ele te guarda desde a tua saída, desde a tua entrada e desde agora. Não vai ser amanhã, agora e para sempre. Amém. Nesse momento, vamos estar elevado no nosso coração, uma oração de adoração ao nosso Deus. Mesmo assentados, vamos estar orando. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por mais um dia, por mais esse tempo que nós temos aqui, separados e reunidos no Teu nome, em agradecimento, em adoração. Acabamos de ler a Tua palavra, que é uma oração que acalenta a nossa alma, que nós sabemos que nós temos um Deus que quando nós olhamos para os montes e até perguntamos de onde vem meu socorro, com certeza vem de Ti. Obrigada, Jesus, obrigada porque o Senhor é um Deus que está atento, ó Pai. Está atento quando nós saímos, quando nós entramos, o Senhor está ali cuidando de nós. Nós te adoramos por tudo que Tu és, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sê conosco, sê com cada irmão que está aqui presente, ó Pai, que realmente, ó Pai, os nossos corações estejam ligados, ó Pai, somente a Ti. Em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Continuando a palavra do Senhor, lá em 1 Crônicas 29, nos versículos 11 e 20, a palavra do Senhor diz assim: Tu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo o que há em nós, que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e Tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo, e na terra e na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, o nosso Deus, graças te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de Ti, e nós só damos o que vem das Tuas mãos. Porque somos estrangeiros diante de Ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar o templo ao Teu santo nome,
vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. E acabo de ver com alegria que o teu povo, aqui reunido, te faz oferta voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. E ao meu filho Salomão, dá o coração íntegro para guardar todos os mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio, para o qual fiz todos esses preparativos. Então Davi disse a toda a congregação: agora louve ao Senhor, seu Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram diante do Rei. Amém. Amém. Vamos entoar então louvores ao nosso Deus. Glória para sempre. Em pé mesmo, nós vamos estar fazendo uma leitura bíblica. Essa leitura vai ser responsiva, onde eu estarei lendo os números ímpares e os irmãos os números pares. Lá em João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Madrugada voltou novamente e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de... desculpa, já pulei aqui, estou acelerada. Tá certo? Tá. E fazendo ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo esta resposta, foram saindo um por um, a começar pelo mais velho, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peques mais. Amém? Podemos assentar, e nesse momento nós vamos ter o a sós com Deus, a hora da nossa oração silenciosa. Tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, é hora de você estar expondo, porque Ele é um Deus que nos ouve e nos compreende. E logo em seguida, o presbítero Marcos vai fazer uma oração audível. Querido e amado Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, Pai. Agradecemos essa oportunidade de podermos
estar falando contigo, Pai, e confessarmos que somos pecadores, que somos infiéis, Pai, pecamos no falar, no agir, no pensar, mas principalmente, Pai, na omissão também. Mas entendemos também, Senhor, que ao aceitarmos Cristo como único e exclusivo Salvador de nossa vida, e declararmos, Pai, que os nossos pecados foram lavados pelo sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, por esse ato de tão grande amor para nós. E é em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Anúncio do perdão. Quando há arrependimento sincero da nossa parte, o Senhor Jesus nos perdoa os pecados, assegurados na palavra que diz em Salmo 119:1: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. O Senhor ouviu nossa confissão sincera, no amor e na graça de Cristo Jesus. Louvemos ao Senhor com hinos de louvor e cantos espirituais. Bom dia a todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar em pé, aqueles que puderem. Vamos louvar de todo o nosso coração ao nosso Deus, pois Ele é maravilhoso, Ele é soberano, Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém. Amém. Porque Ele é quem sustenta os céus, é Ele quem sustenta a nossa vida, e o amor dele sempre nos guiará até o fim. Amém? Amém.
tuas bênçãos, reconhecemos a tua misericórdia todos os dias da nossa vida. Nós te agradecemos por isso, Pai. Mesmo nós não merecendo, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tuas misericórdias, pelo teu cuidado. Louvado seja o teu santo nome, hoje e sempre, Senhor. Glória para sempre a ti, ó Pai. Agora também nós te pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão aqui, que o Senhor abençoe ricamente a cada uma, amém, aos seus familiares. Aos que vão assistir depois este vídeo, que o Senhor abençoe também as suas famílias, que o Senhor esteja, Senhor, cuidando de cada um, que o Senhor esteja sustentando, que o Senhor esteja, Senhor, curando, levando a paz ao coração. Ao Walter, que vai fazer a cirurgia essa semana, que o Senhor esteja cuidando da vida dele, que tudo corra bem e que ele volte logo para casa, Pai. Que seja tudo conforme o teu querer, mas é que as tuas mãos estejam, Senhor, conduzindo as mãos dos médicos e dos enfermeiros. Também te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e ofertas que o Senhor tem sustentado essa casa, que o Senhor tem nos sustentado. A ti, Senhor, nós agradecemos por tudo. E aqueles que estão com dificuldade, Pai, que o Senhor também os socorra, Pai, que o Senhor não deixe que nada falte a eles. Pela palavra que o Senhor irá nos trazer agora, através do pastor Júlio. O Senhor abençoe ricamente a vida deles. Espírito Santo de Deus esteja sobre ele. Use, Senhor, use os lábios dele. E que tudo que ele falar seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Obrigado, Pai, mais uma vez por tudo. Com perdão dos nossos pecados, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Amém.
todo mundo alegre? Estamos na casa de Deus, estamos alegres, né? E hoje a alegria é dobrada. Ceia do Senhor, para relembrar a aliança, a nova aliança do Senhor conosco. Nós estamos hoje com uma visita do Esmeralda, de sua esposa, eu perguntei o nome, Maria Aparecida. Bem-vindos. E não esqueça, na hora de sair, pede para falar com essa Deolinda ali, que ela tem presente para vocês. Bom, Deus abençoe. Muito bem-vindo. Nós estamos falando da reforma protestante do século XVII. E hoje nós lemos um texto da mulher pega em adultério. Alguns escritores, alguns historiadores, alguns teólogos, inclusive eu, a gente pensa assim: Jesus já nos salvou, curou dos nossos pecados, e ele mostra isso aqui no último texto da mulher pega em adultério, no versículo 11. Também eu não a condeno, vá e não peque mais. Se todo cristão entendesse esse texto, vá e não peque mais, nós não pecaríamos. E Lutero, ele entendeu, e por isso ele lutou pela reforma protestante. Por isso ele entendeu, ao entender isso, ele lutou para que não fosse pregado mais heresias dentro da igreja, para que aquilo que fosse pregado na igreja fosse a palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, mas mostrando um Jesus salvador, um Jesus que já nos tirou do pecado, um Jesus que morreu por nós, um Deus que se faz pequeno, faz homem em Jesus para nos buscar, chegar perto de nós, olhar nos nossos olhos e dizer: eu te salvei. Se entendemos que somos pecadores e confessarmos que somos pecadores, buscarmos em Deus força para transpor os obstáculos, nós não pecaríamos. Nós viveríamos vida de santidade. No dia 30 ano passado, nós comemoramos os 507 anos da Reforma. E como igreja protestante e também igreja tradicional, nós fazemos muito jus a isso. Mas isso não é o que nós adoramos. Nós adoramos Jesus, o único Salvador. Os princípios da reforma são chamados de solas, expressão em latim que significa somente ou apenas. As 5 solas são, e nós já estudamos algumas: somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras. E hoje nós vamos falar um pouquinho de somente a Deus a glória. Eu não tenho aqui nenhuma pretensão de finalizar os estudos disso, mas a minha pretensão é que nós entendamos o que Deus tem feito na nossa vida, a reforma em nós, quanto Deus tem nos reformado diariamente, quanto Deus tem trabalhado em nosso coração diariamente, quanto Deus tem mudado aquilo que pensamos que não conjuga com a Bíblia, os paradigmas que formamos durante a nossa vida que não são paradigmas bíblicos. Nós vamos falar hoje um pouquinho a glória de Deus em nós. E o que seriam as implicações desses princípios para a nossa vida comunitária? O que a reforma pode ensinar sobre o nosso relacionamento com Deus e com a igreja? E é sobre isso que nós vamos refletir neste momento. Se quiser acompanhar a leitura bíblica, eu acho que vai ser projetado. É o Salmos 19, de 1 a 6 e o 14. E diz assim, o texto: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite.
Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia uma extremidade dos céus até a outra, vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Palavra, Deus, que nos edifica. Palavra, Deus, que nos move, ó Pai, a dar glória somente ao Senhor. Palavra, Deus, escrita nesse Salmo 19 pelo rei Davi. Um salmo, Deus, que mostra a nossa pequenez diante de um Deus glorioso, um Deus amoroso, mas bondoso. Um Deus que é muito grande e se faz pequeno para estar conosco. Pelo seu grande e poderoso amor, o Senhor está perto de nós. O Senhor habita em nós através do teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor Deus. Que essa palavra, Deus, como já falou comigo, ó Deus, durante a semana, que venha falar aos corações desses irmãos, ó Pai. Que aqui estão, e aqueles que vão ouvir posteriormente, ó Pai. Que o Senhor nos dirija, ó Deus, como servos, que somos transformados em filhos através da cruz de Jesus, a cruz onde o sangue foi derramado por nós. Que o Senhor, Deus, fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Esse salmo ele se divide em 3 partes. A primeira parte é um hino de louvor e adoração a Deus, pela glória visível da sua criação. Tudo que nós vemos, Deus criou. E é tão bonita a criação de Deus, que você olha para uma árvore, e você vê verdes diferentes na mesma árvore, com os tons diferentes. E quando vai dando ali o mês de outono, né? O mês de outubro, de agosto, no outono, você vê que as árvores ficam meio amareladas, mas é um esverdeado, meio amarelado. E as folhas não são todas iguais. Deus mostra a criação dele visível para nós. E como as árvores louvam e dão glória a Deus. A segunda parte é um elogio à lei de Deus, e a terceira é um salmo de sabedoria. É um salmo que traz sabedoria ao nosso coração. Esse salmo também é um poema de Davi, para ser cantado. Ele nos convida a exaltar a Deus por sua revelação magnífica. Davi olha tanto para a obra da criação, no versículo de 1 a 6, como na palavra de Deus, 7 a 11. E de tão inspirado, expressa-se em versos cantados de louvor e adoração. Davi se derrama na presença de Deus através desse salmo. E ele também nos convida a exaltar a Deus por suas declarações não verbais, impressionantes na criação de Deus para nós. A Gênesis, Deus deu tudo para nós cuidarmos. Tudo para nós cuidarmos. E como nós temos cuidado disso que Deus nos deu, o Salmo, ele nos convida também a fazer uma reflexão introspectiva para ver em nós a revelação de Deus. A palavra diz que nós somos feitura de Deus. E eu já falei aqui que eu olho no espelho toda manhã e digo assim, mas como você é bonito. Se eu não fosse você, eu queria ser você. Porque não tem como expressar o amor de Deus para os outros se você não se ama. Não tem como você expressar o amor ao seu semelhante, aquele que está perto de você, se você não se ama. O salmista nos convida a exaltar Deus por suas declarações de amor a nós. Eles revelam
o seu quase indescritível poder criativo. Você percebe o quanto que Deus é criativo? Ouvindo podcast de um cientista, ele diz que nós temos um DNA que chama hipocondral. Acho que é isso, hipocondral. Que é a mulher que passa isso para o homem. Esse DNA é a mãe que passa para o filho. E nos estudos que eles fizeram, nós viemos de uma mesma mulher. Nós saímos da mesma mulher. Esse DNA, todos nós temos. Olhando para a ciência, e conjugando com a Bíblia, olhando para isso, você vê a perfeita vontade de Deus em nós. Nós podemos revelar a vontade de Deus em nós. A criação é expressa na grandeza de Deus e da manifestação da glória de Deus em nós. O céu é uma pequena parte da extensão da majestade e presença gloriosa de Deus. O Salmo 19:1 exclama em alto e bom tom: as nuvens, a imensidão do azul celeste, o pôr do sol no horizonte, as galáxias, as estrelas, as expressões didáticas da glória de Deus são reveladas a nós. E a palavra bíblica para a glória de Deus é kavod, ou doxa. E na Septuaginta, na versão grega, diz sobre peso ou dignidade, e que pode ser entendida como manifestação do poder de Deus. Deus se manifesta no seu grande poder. Quando Ele faz um ser tão pequeno que nem nós, sermos racionais, podemos expressar a glória dEle. E Ele se faz muito perto de nós para nós expressarmos essa glória, para que as pessoas vejam o quão maravilhoso é viver na presença desse Deus vivo, amoroso. Deus honra. Ele é digno de honra. Ele é digno de abundância, reputação e reconhecimento. Amém. Porque Ele criou todas as coisas. E para os reformadores, a glória de Deus é a manifestação da beleza e a grandeza infinita das inúmeras perfeições de Deus. Deus é perfeito. Amém. Glória a Deus. Deus é perfeito. E nós podemos nos aperfeiçoar nele. Viver em santidade. Viver em santidade. Correr no pecado. Não flertar com o pecado. A nossa cultura, muitas vezes, algumas coisas na nossa cabeça, elas não são muito bem preparadas. E a gente acha que pode dar um jeitinho. Nós podemos ir no casamento gay, por exemplo. Nós podemos flertar com outra pessoa. Nós podemos viver na beira do abismo. Se nós não entrarmos no pecado, nós não caímos no abismo. Você percebe que viver na beira do abismo, o risco é muito grande. Não é muito melhor vivermos longe do abismo, perto de Deus, buscando a glória de Deus perto de nós, para não cairmos no erro do pecado? A Deus somente a glória. A teologia reformada admite que muitos irmãos do passado se destacaram em sua vida cristã, mas eles não podem ser adorados. A glória somente a Deus. Eles não podem ser adorados.
E eu percebo muitas vezes o erro dentro da igreja. Nós falamos mais às vezes de homens do que falamos de Deus. Falamos da Bíblia, falamos do Jesus transformador. Nós falamos dos homens que criaram a igreja como IBI do Brasil. E deixamos muitas vezes de falar de Jesus, Jesus que transforma. O Jesus que deve ser adorado. Para isso o uso da expressão só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. A primeira consideração, o primeiro tópico, a expressão glória de Deus aponta para quem Deus é e o que Ele pode fazer. A Bíblia nos ensina sobre um Deus infinito, soberano e a dimensão grandiosa da sua criação. Você percebe que a terra é um grão de areia perto da criação de Deus? E quantos grãos de areia ainda cabem dentro desse grão de areia? Quantos de nós estamos vivendo nisso? É uma expressão que aponta para o Deus que não pode ser medido ou calculado em extensão e magnitude, mas que nos traz a convicção da fé. O seu poder sobre todas as coisas derruba qualquer entendimento ou conhecimento nosso que possa delimitá-lo. Deus não tem limite. E muitas vezes nós limitamos Deus em nossa vida. Nós falamos para Deus, só pode ir até aí. Não venha mais aqui não, que o Senhor vai descobrir aquele quartinho que eu guardo todos os meus segredos. Aquele quartinho fedorento, que muito tempo não é limpo. Jesus disse: sede santo como eu sou santo. Seu poder é ilimitado, é infinito. É esse Deus infinito e poderoso em quem confiamos a nossa vida e é nessa grandiosidade que depositamos nossa fé. Nós depositamos a nossa fé num Deus que é infinito e que não tem limite. Não há nada comparado a Ele, nem muito menos uma situação, um obstáculo que possa ser páreo para a sua grandeza e poder. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nem os ataques do inimigo contra nós não acontecem se Deus não permitir. Quando você vai estudar o livro de Jó, você vê o quanto o diabo é limitado e quanto Deus é ilimitado. Você pode tocar nele, só não pode tirar a sua vida. Ao declararmos a glória de Deus, reconhecendo quem Ele é, o que Ele pode fazer. Deus sabe ser Deus. Deus sabe ser Deus. Não precisa pedir para nenhum de nós. Roy Esson diz assim: o propósito da vida é ser Deus, permitir que nos traga de volta a antiga submissão a Ele. Ele fala realmente da reforma, aonde nós somos salvos por Jesus e não custou nada para nós, nem um sacrifício, nem um valor, nada, mas custou para Deus o preço da morte do seu Filho. É isso que o Roy Esson está falando. Precisamos voltar a antiga submissão a Deus. A segunda é a expressão glória de Deus, coloca o ser humano no seu devido lugar. O ser humano é obra da criação, somos feitura de Deus, não somos o centro de todas as coisas e o mundo não gira ao nosso redor. Você percebe que muitas vezes o irmão não nos cumprimenta na porta e a gente vai embora.
o irmão nos cumprimentou. Ai, céus, ai, vida. Parece que nós que somos o centro da atenção. Nós não viemos, parece que a gente não veio na igreja para adorar a Deus, nós viemos para ser adorados. E a expressão máxima da nossa vida é adorar a Deus, somente a Deus. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele diz: eu sou o pior dos pecadores. O pior dos pecadores. Ele começa lá perseguindo os cristãos. Quando ele se converte, ele vem e entende que ele é um pecador. No meio da sua vida, ele entende que ele precisa buscar a Deus. Mas no final da sua vida ele fala: eu sou o pior dos pecadores. Porque eu não consigo glorificar a Deus como lhe é devido. Eu não consigo glorificar a Deus como Ele merece. Eu não consigo viver para Deus como Ele merece. O ser humano é criação e é feitura de Deus. E foi criado para glorificar a Deus. E uma das necessidades do ser humano é ser reconhecido. Por isso nós precisamos despir de todo o nosso egoísmo, de todo o nosso egocentrismo, para podermos realmente glorificar a Deus. Nós nos colocamos muitas vezes no lugar de receber glória e honra, mas nós precisamos nos colocar no lugar de dar glória e honra. Mas não apenas eu busco esse reconhecimento, mas todos nós queremos ser reconhecidos de alguma maneira. Muitas vezes ninguém elogia a mensagem, o pastor vai para casa triste. Será que a mensagem não foi boa? Será que eu não falei? Será que eu briguei muito na mensagem? Mas nós temos que desistir disso. A glória é somente a Deus. Amém. Tem um amigo meu, missionário, que ele disse: vai no púlpito e dá um recado. Deus já colocou no seu coração, não tem que ficar floreando nada. Ele não tem que pedir desculpa de nada. Se Deus colocou no seu coração, vai e fala. Se Ele não colocou no seu coração e você falar, você vai prestar conta mais tarde. Mas fala somente o que Deus mandou você falar. Porque a glória não é do pastor, não é do pregador, a glória é de Deus. Diante da glória de Deus somos chamados e reconhecemos nossa pequenez. O chamado de Jesus para se arrepender e crer pode ser parafraseado assim: afastem de suas visões falsas do mundo e aceitem a realidade e a presença do reino vindouro de Deus em mim. Vocês podem não ver o reino de Deus que cura irrompendo a história, mas podem crer em mim, diz Jesus, que sou o poder libertador de Deus. E esse poder agora está presente na igreja. É assim que Jesus está dizendo. Creio em mim, que eu sou o poder libertador de Deus para a igreja. John Piper diz: o mais profundo anseio do coração humano está resumido nessa expressão: glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E alguém pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Terceiro ponto, a expressão glória a Deus é um convite à adoração. A expressão glória a Deus é um convite à adoração. A glória de Deus é uma forma de dizer: não há realidade objetiva e absoluta para a qual apontam todas as maravilhas: respeito, veneração, louvor, honra, elogio e adoração. Somente Deus é digno de glória. Nada no mundo, a não ser Deus, é digno de glória. E
de adoração, de louvor. Não é sobre nós, não é sobre o ser humano, mas é sobre Deus. É sobre o que Deus faz. E de acordo com o Catecismo Maior de Westminster, na resposta da pergunta número 1, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Nós estamos aqui para dar glórias a Deus. E quando damos glórias a Deus, nós somos glorificados nele para uma função. Nós temos uma função de levar os outros a darem glória a Deus. Deus não divide com ninguém a sua glória. Isaías 42:8. Não dareis a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Isaías quebra qualquer adoração que não seja a Deus. Não farei para ti imagens de escultura, nem do que há no céu, nem do que há na terra. Nós temos que ter cuidado com os desenhos que fazemos, com os desenhos que colocamos em nossa cabeça, com as coisas que nós desenhamos em nós. Porque a glória é somente a Deus. No auge da sua carreira musical, o compositor luterano Sebastian Bach, nos anos de 1720, assinava suas composições com as iniciais SDG. Sabe o que quer dizer? Somente a Deus a glória. Diante da glória de Deus, devemos o reconhecimento que tudo vem dele e é para ele, e a ele seja dada a glória. Amém. Para sempre. Amém. Amém. Romanos 11:36 diz: esse é um convite, vamos adorá-lo e expressar que a glória seja dada somente a Deus, não apenas através das orações e canções, mas através da nossa vida. Viver para a glória de Deus é viver no seu domínio, para a sua satisfação, para cumprir a sua vontade. O deleite de Deus é ver a imagem de seu Filho expressa em nós. John Piper diz: se Deus nos fez para a sua glória, está claro que deveríamos viver para a sua glória. Se Deus nos fez para a sua glória, está claro que vivemos para a glória dele. Concluindo, irmãos, também vemos isso na pessoa de Cristo. Ela expressa na manifestação da glória de Deus. Hebreus 1:3, o Filho que é o resplendor da glória de Deus. O Senhor Jesus buscou glória de seu Pai em tudo que fez. João 7,18, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. E Jesus buscou a glória de Deus. Ensinou-nos a fazer boas obras para glorificarmos a Deus. Mateus 5,16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorificam o Pai de vocês que está nos céus. Jesus só não buscou a glória de Deus como Ele nos ensinou a buscar a glória de Deus. E Ele diz em Mateus: assim brilhe a luz, para que a glória de Deus seja manifesta em vocês. Disse também que responderia às orações de Deus, para que Deus fosse glorificado, em João 14:13. Suportou o sofrimento até o momento para a glória de Deus, em João 12:28. Ele diz também: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Perdoou nossos pecados por amor de si. Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro, diz Deus. Jesus recebe-nos em sua comunhão para a glória de Deus. O ministério do Espírito Santo é glorificar o Filho de Deus. O ministério do Espírito Santo, que está no seu coração, está no meu coração, está no nosso coração, é glorificar a Deus. John Stott diz: em Jesus de Nazaré,
Deus deu à humanidade a chance de contemplar sua glória. Portanto, viver para a glória de Deus é ter Deus como centro da vida, é viver em resposta à pergunta: o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim hoje? Onde estou com o que tenho? É viver no mundo para fazer Deus sorrir na eternidade. Isso é possível somente pela graça de Deus, pelos méritos de Jesus, pela presença e ajuda do Espírito Santo que habita em cada um de nós. E vocês estão dever de casa. Eu creio que todos estão fazendo, né? Mas vou relembrar agora. Orar pelas pessoas próximas de nós, com quem queremos partilhar o que aprendemos. Vamos orar durante toda a semana. Esse é o nosso dever de casa. Sabe aquele momento de oração? Coloque as pessoas que você quer que se cheguem em Jesus na sua oração. Clame por eles. Chore por eles. E eles certamente ouvirão a voz do Espírito Santo que habita em você. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Grande Livro apresenta a história da Reforma. Há muitos e muitos anos atrás, existia um homem chamado Martinho Lutero. Ele era um cristão muito dedicado ao ensino das Escrituras, ou seja, da Bíblia. Lutero era alemão e vivia na Alemanha. Mas apesar disso, teve que estudar latim para poder estudar a Bíblia. Assim como em todos os outros países, a Bíblia era escrita somente em latim, que era uma espécie de língua oficial dos livros. Você deve estar se perguntando, mas como então as pessoas comuns que não sabiam latim podiam entender a palavra de Deus? Elas iam à igreja e os sacerdotes ensinavam. Na verdade, pouquíssimas pessoas sabiam latim. A maioria eram sacerdotes e estudiosos. As pessoas dependiam da explicação deles para entender as Escrituras. Isso não é nada bom. Conforme Martinho Lutero estudava a Bíblia, ele começou a perceber que algumas coisas estavam sendo ensinadas diferente de como estava na Bíblia. A primeira coisa que chamou a atenção dele foi que estavam ensinando que para ser perdoado de seus pecados e ir para o céu, era preciso pagar indulgências. Indulgências? O que era isso? Indulgências eram uma maneira de se comprar com dinheiro o perdão de Deus e garantir um lugar no céu. Ué, mas é isso que lemos nas Escrituras? Nós que lemos a Bíblia sabemos que não. Mas naquela época, como a maioria das pessoas comuns não sabiam o latim, elas não sabiam que isso não era verdade. Quanto mais Lutero estudava a Bíblia, mais erros encontrava nos ensinos dos sacerdotes. Então ele começou a escrever. E ele escreveu 95 teses, mostrando tudo o que deveria ser corrigido no ensino da Palavra de Deus. As 95 teses de Lutero eram baseadas em 5 princípios básicos das Escrituras, que ficaram conhecidos como os 5 solas. O primeiro sola é sola scriptura, que significa somente a Escritura, porque todo o ensino da fé cristã deve ser fundamentado na Bíblia, ou seja, a Escritura, pois está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. O segundo sola é sola fide, que significa somente a fé, porque só existe uma forma de encontrar salvação: pela fé. Nossas obras não podem nos trazer salvação, porque a salvação só pode ser dada pela fé em Jesus. As boas obras são uma consequência da nossa salvação, ou seja, da presença de Jesus em nós, porque está escrito: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos 1, 16 e 17. O terceiro sola é sola gratia, que significa somente a graça, porque a salvação não é dada a nós por merecimento. Somos pecadores e somente pela graça, que é um presente de Deus, podemos receber salvação, pois está escrito: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. O quarto sola é solus Christus, que significa somente Cristo, porque Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. Através de sua morte na cruz, temos agora acesso a Deus, sem precisar de intermediários, pois está escrito: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. 1 Timóteo 2, 5 e 6. E o quinto e último sola é soli Deo gloria, que significa somente a Deus a glória. Porque somente Deus é digno do nosso louvor e da nossa adoração, ninguém mais. Pois está escrito: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Salmos 115, 1. Depois de tudo pronto, ele enviou essa carta para um dos líderes de sua igreja. Era dia 31 de outubro de 1517. Mas essa carta não foi muito bem recebida pela sua liderança. Pelo contrário, eles ficaram muito irritados com Lutero e decidiram afastar ele da igreja e começaram a perseguir ele. Com isso, Lutero fugiu para salvar sua vida e se escondeu na casa de um amigo. E sabem o que ele fez lá? Ele começou a traduzir a Bíblia para sua língua, o alemão. Que grande ideia! Assim, as pessoas poderiam ler as Escrituras e conhecer a verdade. E Deus é tão bom que alguns anos antes disso tudo acontecer, um homem também alemão chamado Johannes Gutenberg desenvolveu uma máquina de impressão conhecida como imprensa, que fazia rapidamente cópias de textos em papel, que antes eram feitos à mão e demoravam muito para ser reproduzidos. Você acha que isso foi coincidência? Com certeza Deus estava cuidando de tudo. E assim que a Bíblia em alemão ficou pronta, ela foi rapidamente impressa e distribuída à população. Assim, muitas pessoas puderam ler e conhecer a verdade de Deus que está na sua palavra, a Bíblia.
E assim foi instituído no dia 31 de outubro o Dia da Reforma, o dia em que Martinho Lutero trouxe a Bíblia para o centro, o fundamento do ensino da nossa fé. Aleluia! Se você gostou desse vídeo, dá um like com capricho e compartilhe ele com seus melhores amigos. Ah, e não se esquece de se inscrever para não perder nenhuma história. Até a próxima, tchau! O dia de ceia é o dia de alegria, é o dia que nós relembramos o sacrifício de Jesus. Mas melhor do que isso, nós relembramos a aliança que Ele fez conosco, a aliança de salvação. Em Mateus 26 diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Promessa de Jesus não está cumprida total, mas nós temos certeza que Ele vai cumprir, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém. E naquele dia nós vamos tomar o cálice da nova aliança com Ele lá no céu. Queria convidar o conselho aqui à frente. Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão em suas mãos, partiu, deu a seus discípulos, dizendo: comam dele todos. Ao final da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e disse: este é o sangue, símbolo do sangue da nova aliança, que é derramado por vós. Bebam dele todos até o dia que eu volte, cumprir a última parte daquilo que foi prometido a vocês. Então bebam dele todos, comam dele todos e bebam dele todos. Nós vamos distribuir, vocês segurem que nós vamos comer todos juntos, beber todos juntos. Obrigado, Deus, por esse momento, ó Pai, por participar da ceia do Senhor, ser instituído, ó Deus, como uma nova aliança do seu corpo, que foi triturado pelo teu sangue derramado na cruz para a salvação de muitos. O Senhor continue nos abençoando, continua, Deus, falando ao nosso coração, continua, Senhor Deus, nos santificando e purificando através do teu Santo Espírito, Deus, para podermos participar da ceia naquele dia que o Senhor virá buscar a tua igreja, em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos ler todos. Se você tem algum pedido de oração, fique em pé. Nós vamos orar com você. Vou chamar o presbitário dele para fazer essa oração. Pastor, me orasse pelo Walter Luiz. Amanhã cedo ele vai fazer o procedimento renal. Nós vamos orar. Senhor Jesus,
Muito obrigado, ó Pai, por esse culto que nós prestamos a Ti, ó Pai. Somente Tu és digno do nosso louvor, do nosso coração, Senhor. Nesse momento, ó Pai, nós queremos entregar as nossas vidas, os nossos problemas diante de Ti, Senhor. Ó Pai, cuida de cada um, que problemas de saúde, física, emocional, que o Senhor esteja, ó Pai, lidando, ó Pai, com cada detalhe, Senhor Deus. Principalmente agora também com a vida do Walter Luiz, vai passar por um procedimento cirúrgico. O Senhor sabe muito bem, o Senhor já colocou lá os médicos que são responsáveis, que entendem do assunto, mas sabemos que o Senhor é médico dos médicos. O Senhor vai estar lá, ó Pai, impondo a sua mão para que venha a ser feito conforme a tua vontade, ó Pai. Venha, Pai, e coloque a cura, Senhor Deus. Venha estar com cada vida aqui presente, ó Pai. Dê, ó Pai, a nós um domingo de bênção, ó Pai. Derrame sua paz sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome e por amor do teu Filho amado Jesus. Amém. Receba a bênção. Com o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo e a salvação em Jesus Cristo, que seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente agora, mas para todos sempre. Amém.